Estamos ao vivo. Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Cuia Contemporânea. O Cuia Contemporânea esse ano ele foi fomentado pela Lei Aldir Blanc por meio do edital para Casos Novos, de número 80, da Sejusel Codec, número 2020. A gente está dando início hoje ao segundo Fórum de Contemporaneidades. O Fórum ele é uma ação dentro do festival que costura tudo que foi costurado e tudo que foi construído, tudo que foi debatido dentro do nosso carro-chefe, que é a mostra de oficinas. Então, a gente tem aqui hoje duas convidadas, que é a Dani Oliveira, do Fadinad, que deu a oficina de contação de histórias para o público surdo. Estamos aqui com a Andrea Mello, que deu o laboratório de pesquisas contemporâneas em dança. Acho que acertei. Desculpa, desculpa, Andrea. Estamos também hoje aqui com a Lara, a nossa intérprete, por meio da livraria. Seja muito bem-vinda também. Eu sou Rafael Barros, produtor-geral do Cuia. Então, dando um pouco de início para essa nossa conversa, vou falar sobre o que nos trouxe a trazer essa mesa para dentro do fórum, que é a gente pensar as importâncias que as ações formativas e os festivais têm dentro da contribuição da formação de público, da formação de novos artistas, da formação de novos pensadores dentro das artes, sejam elas em produção, no teatro, na dança, no circo. Pensando que dentro da região norte a gente ainda está partindo de um lugar muito de início dentro das universidades, no quesito de disciplinas voltadas para a arte. Então, isso também tem um impacto dentro das nossas dentro do nosso meio artístico, da nossa cena. E aí a gente traz a voz das duas convidadas, pensando um olhar de uma artista que está na capital, um olhar de uma artista que está no interior, das múltiplas experiências que elas têm, tanto com festival e tanto com oficinas. E aí pensando em oficinas, que é de fato o nosso carro-chefe dentro do Cuia, que é de fato a gente difundir esses saberes dentro da região norte. A região norte ela tem um tamanho de um país, e quando a gente vai aqui nos estados do nosso lado, a gente percebe que a cultura é diferente, que a relação e a entrega com uma linguagem artística é diferente, ou com uma outra linguagem é um pouco menos, um pouco mais, e a gente vai sentindo isso por meio dessas trocas. E entendendo também de que lugar essas pessoas estão partindo e estão partilhando, né? A gente, de fato, semeando algumas sementes dentro da região norte e vendo como isso floresce e como isso dá continuidade para dentro do nosso meio, né? Meio que a gente fortalecer a região norte dentro da região norte com a região norte. Então, convido um pouco agora a Dani para trazer um pouco desse olhar sobre essa temática, trazer um pouco da sua experiência. Boa noite a todos, boa noite, Rafa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito esse convite, né, de participar aqui desse bate-papo, que eu acho de extrema importância, né, dialogarmos sobre esse assunto, ao qual eu sou fã, sou uma pesquisadora e acredito que seja muito importante. Bom, eu sou Daniela Oliveira, eu sou arte educadora, sou escritora, dramaturga, sou contadora de história, sou produtora cultural, e eu atuo na Fadinad, uma produtora cultural aqui da cidade de Paraná, que tem como missão transformar o futuro das crianças através da educação e da arte. Por isso, todo o nosso trabalho é voltado ao público infantil e na formação de educadores, artistas, pais, pessoas que têm contato com crianças. Então, tudo o que nós fazemos, né, gira em torno dentro deste universo.
Desde antes da pandemia, eu, né, e o Ivan, que é meu esposo, trabalhamos juntos, já trabalhávamos com ações formativas, né, voltadas tanto para professores, pais, fazíamos também, adorávamos fazer as oficinas com as crianças, com adolescentes, e aí, quando começou a pandemia, né, a gente, de certa forma, até intensificou isso, né, porque a internet acabou sendo impulsionada, né, nesse sentido de ações formativas virtuais, online. Então, nós nos especializamos ainda mais nesse quesito, né, de oficinas, principalmente online. O ano passado, realizamos vários eventos online, entre eles a Semana Online da Contação de História, um evento que reuniu artistas de todo o Brasil era um evento de ações formativas para que a gente encontrasse formas de disseminar essa arte, né, da contação de história. Também realizamos vários cursos online, alguns gratuitos, outros, né, de forma particular. E esse ano, né, no ano passado escrevemos alguns projetos para a Lei Aldir Blanc, e em todos eles nós colocamos ações formativas como contrapartida. Nós fomos selecionados para realizar um festival, que foi o primeiro Guiri, Festival Amazônico de Contação de História, e que foi realizado, né, há poucos dias, né, finalizamos ele, e dentro dele nós fizemos questão de colocar o máximo de informações de ações formativas possível. A gente colocou uma mesa redonda, colocou uma entrevista, colocou uma palestra e colocou uma oficina, né, para que a gente pudesse realmente levar essas informações, levar conhecimento sobre contação de história para o maior número de pessoas possível, e foi bacana, a gente conseguiu atingir muitas pessoas. No projeto que a gente também foi aprovado, que é de um livro, temos também uma ação formativa, uma live que nós já realizamos também em fevereiro, teve ação formativa, teve uma oficina online, voltada também ao público que nós geralmente direcionamos as oficinas, né? Foi educadores, pais, artistas que gostam de trabalhar com crianças. Então, a gente, digamos assim, nós somos fãs das ações formativas mesmo, nós acreditamos no poder transformador que elas têm, porque eu sou um fruto de ações formativas. Aqui em Paraná, há 15 anos atrás, 20, né? Eu falava 15 anos atrás, há 5 anos atrás, já passou 5 anos. Quando eu comecei a ter contato com o mundo artístico, foi através de oficinas. É quando vinha o palco giratório, aqueles outros eventos maiores para a cidade, trazer essas oficinas, era o único momento que eu podia ter digamos, o meu horizonte um pouco mais aberto para ver as outras possibilidades, porque aqui em Paraná tinham pouquíssimos cursos, a internet não tinha ainda essa função que tem hoje, né? Se na minha época de adolescente tivesse o tanto de ações formativas que hoje, graças a Deus, vem ocorrendo, nossa, eu acho que eu era participaria mais ainda, porque tinha mais tempo, digamos assim, né? Então, eu vim dessas ações formativas presenciais, né, da época da minha adolescência, e desde essa época eu vi a importância de se ter mais, de se poder alcançar lugares que digamos, que tenham menos oportunidades, porque eu já tinha noção de que em alguns lugares tinham mais e outros lugares tinham menos. E agora eu estou maravilhada com essa opção da internet, porque o Rafa lá está em Porto Velho agora, né, Rafa? Uhum. Consegue interagir comigo aqui de Paraná, a intérprete também de outra cidade, e nós juntos conseguimos chegar a diversos cantos de Rondônia, do Norte, até mesmo do Brasil, em cidades pequenas que muitas vezes não teria a oportunidade de estar conversando assim com outros artistas, com outros fazedores de cultura, para debater certos assuntos e para ter acesso a essas informações. O Cuia mesmo teve ação formativa de maquete. Cara, que legal! Quantas pessoas teve uma oportunidade como essa de participar de uma oficina como essa presencial e agora através de pessoas que têm a ideia como você e toda a sua equipe, Rafa, de ter esse olhar de levar essas informações para as outras pessoas. Às vezes a pessoa já tem um conhecimento básico daquilo, mas acaba se aprofundando um pouco mais, ou ela nunca viu, então ela vai descobrir uma área que ela nunca tinha parado para pensar que talvez fosse a onda dela.
Então, às vezes, a pessoa se depara com a oficina e fala, puxa, era isso que eu sempre vim buscando, que eu estava procurando, que eu precisava, e nem sabia que existia uma coisa dessa. Então, as oficinas, essas ações formativas, tem muito disso também, de ajudar as pessoas a também descobrirem, porque principalmente na área cultural, na área artística, são muitas opções nas quais nós podemos trabalhar, nós podemos atuar, né? E muitas vezes é através dessas ações formativas que esses artistas se encontram e dão início ao seu trabalho, às suas pesquisas, né, à sua evolução. Então, sem sombra de dúvidas, eu sou fã disso e sempre que possível eu executo, eu atuo nessa área das ações formativas. É muito interessante você trazer esse ponto de vida das transformativas, porque acho que é o que acontece com muitos artistas, né? A gente participa de uma oficina, participa de alguma coisa que, tipo, caraca, eu gosto disso. E aí o bichinho fica na veia. Porque eu também, eu sou muito ratinho de oficina. Mesmo quando eu tô, assim, nesse período virtual, eu fiz tanta oficina que às vezes eu chocava uma com a outra, mas eu ficava, tipo assim, acompanhava um pouquinho uma no celular, um pouquinho na outra, comia a hora de um para entender a outra. Porque é isso, esse lugar da troca é muito interessante. E é uma coisa que eu acredito também do poder que a gente tem de aprender ouvindo o outro. E aí, partindo do princípio de que o óbvio não é óbvio, né? A gente, às vezes, ouve uma coisa, a gente sabe de uma coisa, mas a gente ouve aquele negócio diferente e é aquilo que desperta olhares de imaginação para muitos campos, de ideias, e aí é, de fato, pegar essas ideias e ver o que elas vão funcionando na execução. Mas agora, trazendo um outro olhar, Andréia, por favor, se apresente e traga um pouquinho do que você pode partilhar com a gente. Bom, boa noite para todos. É possível que a minha internet trave, porque esse é o horário dela. Quero agradecer o Rafael, agradecer aí a produção do Cuia, que me convidou para participar desse momento, para estar aqui junto com a Denise, trocar uma ideia. Agradecer a Lara também, que está aí com a gente. Né? Essa questão da acessibilidade é sempre muito importante. E a gente ainda está aprendendo e tem tanto a fazer, né, com acessibilidade. Bom, meu nome é Andréa Mello, eu sou artista da dança, moro em Porto Velho, sou amazonense, mas vim para cá muito pequena e me considero rondoniense mais do que amazonense, né? Tenho uma relação realmente de pertencimento aqui com o norte, né, que é muito forte. Trabalho com o coletivo Gaia, que é um coletivo de pesquisa em dança, pesquisa em corpo. A gente também trabalha com algumas, entre as pessoas que trabalham no Gaia, né, que compõem o Gaia, aliás, a gente também trabalha com educação somática, né? Tem a Kelly trabalhando com Feldenkrais, a Gabi também, eu na área de dança contemporânea. E esse ano, como todos os anos, foi um ano assim muito agitado nessa questão de festivais, associações formativas, esse ano especificamente mais ainda, com a Lei Aldir Blanc, né, um monte de coisa acontecendo. Eu também, como a Denise falou, e o Rafael, sou uma rata de oficinas, né, eu procuro fazer todas. E aí, enquanto eu estava ouvindo a fala anterior, né, e ouvindo o Rafael, me passou pela cabeça o quanto eu estou feliz em ver nós aqui do Norte, né, nós tendo né, trocando, né, tendo esse espaço que é um espaço de troca. Esse ano eu participei de uma residência artística que foi muito proveitosa através do Festinha Sul. Também ofereci, né, também
propus um laboratório investigativo, né? Também pelo coletivo Gaia, né? A gente está em um processo aí de criação de um videodança, e também, né, pelo CUIA, né, pelo CUIA Contemporânea. E fico assim muito feliz de ver fervilhando esse monte de ações formativas, esse monte de propostas. E esse ano eu quis muito, e é a linha de ações formativas que eu venho propondo, que são, né, trazido a ideia desse laboratório investigativo de criações, de um espaço em que as coisas realmente não estão prontas, mas elas estão sendo descobertas, e elas estão sendo descobertas de forma coletiva, até porque nesse momento a gente está vivendo muito esse mundo virtual, esse mundo online, e é um mundo que, para mim, por exemplo, eu ainda não me passava pela cabeça, não era uma coisa que, né, até vir a pandemia me passava pela cabeça, né? Então, de repente, a gente está aqui criando, continuando a produzir, porque a gente não parou. E é muito louco, porque não só a gente não parou, como a gente explodiu aí, até porque a gente teve acesso a um recurso que já era nosso, né, que já era da cultura, mas agora a gente teve acesso para ver o quanto que a gente tem produções, que a gente precisa mesmo de recurso, né, porque as produções estão aí. E aí trabalhei muito com essa proposta, e é o que eu tenho proposto, e é para onde eu quero ir, que é essa ideia desse laboratório, desse lugar de experimentações, desse lugar que é de aprendizado coletivo, que é de construção, que é de descoberta, é o lugar que não tem o certo e o errado, que não tem o feio e o bonito, mas é o lugar que te possibilita, né? Possibilita criar. Então, eu tenho trazido muito isso para as oficinas, e tem sido uma troca sempre muito bacana, porque eu sempre saio das oficinas, né? Sempre saio dessas ações formativas, seja participando como aluna, né? Ou seja, como a facilitadora, né, dessas oficinas, dessas ações formativas, eu sempre saio muito mais provocada, muito mais instigada, muito mais cheia de ideias, né? E eu acho que é isso que essas ações elas precisam, né? Elas nos trazem, e a gente consegue gerar, né, fazer disso algo que gere criações, que é a gente realmente ser instigado, ser provocado, né? A ideia para mim, de ações formativas, né, em todo esse processo aí de festivais que eu tenho participado, é essa provocação e esse espaço de criação, de instigação que nos move, né, que faz com que a gente se movimente. E aí... Pensando nisso que você trouxe, de fato, essa leva de ações formativas tem também possibilitado a gente conectar e conhecer muitas pessoas que a gente não... A gente teria que deslocar de um grande tempo e também de um grande recurso para estar em certos lugares, para ter diálogos com certos artistas ou com colegas de turma também uh, que tem saberes e construções que você não conhecia. Eu digo isso porque é uma coisa que eu venho repetindo, que a pandemia ela me possibilitou me conectar com muito mais pessoas do que quando eu tinha que circular nos festivais presencialmente. Porque é isso, a gente participa de 3 oficinas durante a semana, a gente está com 50 pessoas do Brasil inteiro diferentes, e são pessoas que têm ideias diferentes, que estão com efervescências diferentes, e isso tem sido também muito provocador no sentido da gente também pensar as possibilidades possíveis a partir disso que a gente está vendo de ser construído. A gente vê a ideia
de uma pessoa e falar, caraca, isso pode funcionar de uma maneira adaptada com o meu público. E aí também pensar de forma de que como é que a gente vai trabalhando esse público para manter esse público permanente além para além do festival, né? Pensando o queer contemporânea. Eu digo isso porque a gente teve pessoas que participaram de uma oficina, participaram de três, teve pessoas que participaram de todas. E como é que a gente vai fortalecendo essa comunidade de pessoas que, tipo, de fato, eu quero dedicar a uma parte da minha agenda a fazer aulas, né? E como é que essas aulas também funcionam e de propostas funcionam. E isso foi uma coisa que a gente traçou dentro da curadoria. E aí trazendo um caso que era como é que a gente propõe uma oficina de tecido acrobático de modo virtual, em que cada pessoa tem que fazer e subir o seu tecido em casa, sem ajuda técnica, você não sabe como é que está o equipamento, você não sabe como está o alongamento da pessoa, se a base dela tem um lugar para ela não se machucar. Então, que possibilidades são essas, né? Pensando que, tá, beleza, é possível ter, mas que recursos a gente tem que ter e quais os caminhos possíveis para fazer com que a gente vá superando essas barreiras, né? Transformando essas dificuldades em possibilidades. E aí eu trago essa uma outra provocação para vocês, pensando nesse além de janelas, né? Por conta da Aldir Blanc, dessas diversas possibilidades que ela tem oferecido por meio das propostas dos artistas. Como é que vocês têm enxergado essas possibilidades de estar conectado com artistas de outras cidades, de outros estados, de outras regiões, com realidades totalmente diferentes, e como é que essas interações elas vão se casando, né? Pensando a Dani, que acabou de terminar de produzir o Guiri, e que teve participações acho que quase todas as regiões do país. A André, que participou do Festival Sul e teve uma residência com gente de diversos pontos da América Latina. Então, como é que esses encontros com pessoas de fora vão fortalecendo o encontro para a gente semear aqui dentro? E aí, quem quiser. Rafa, olha, quando a gente começou a escrever... Quando a gente começou a escrever o projeto, já começou esse contato, né, com outras pessoas do Guiri. Porque aí eu fui atrás, por exemplo, para escolher os curadores, né, que iam participar, a gente já queria colocar no projeto. E aí nós já começamos contato com pessoas, que na curadoria entrou um produtor, um artista aqui de Rondônia, o Éder, que é de Porto Velho, entrou a Neila Brasil, que é da Bahia, e o Arthur Neves, que é do Pará. Então, aí a gente já fortaleceu os contatos com essas pessoas que a gente já conhecia. Opa, a Sol. E aí, já começou por aí. E aí eu fui descobrindo, assim, uma das maravilhas de se produzir um festival, de participar de uma ação também que pudesse ser online, pelo tanto de pessoas que eu passei a conhecer a partir do momento que eu comecei a planejar o projeto. E aí, quando, enfim, ele foi selecionado, foi aprovado, a gente começou a executar de fato, então a gente começou a ter contato com pessoas de todos os lugares. Quando abriu a inscrição, a gente teve contato com 266 pessoas, porque muitas delas vinham através do WhatsApp tirar alguma dúvida, através do Instagram, dando sua opinião sobre como estava sendo a produção, dando a sua opinião sobre a ideia, que começou a seguir a gente nas redes sociais. E aí, os 25 selecionados, né, que, como você disse, teve de todas as regiões, praticamente, do Brasil. E aí, essas 25 pessoas, a gente colocou, digamos, todo mundo dentro de um grupo, e foi um grupo muito legal, onde um começou a conhecer o outro, a fazer amizade, a gente teve o apoio deles na divulgação, eles conseguiram, por exemplo, entrevistas em rádios, em TVs, nas cidades deles. Então, um projeto aqui de Paraná foi transmitido em uma rádio lá do Paraná, saiu no Jornal do Pará, no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu fazer uma ponte, a gente deu entrevista para a rádio em Mato Grosso do Sul também, através de um apoio do nosso assessor de imprensa.
Então, sem dúvidas, é uma das melhores coisas que eu senti fazendo esse festival, tendo as ações formativas, foi o número de pessoas a mais que a gente teve contato. Para as ações formativas também, nós convidamos 3 artistas, né? Foram 2 do Acre e uma do Pará, maravilhosas, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor o trabalho delas, a partir do momento em que eu convidei elas, que nós convidamos elas para participar, né, do festival, para fazer parte das ações formativas. Então, sem dúvida, assim, de coração, é uma das melhores partes. E outra, quando você também faz uma oficina, né, como aluno, você também conhece outras pessoas. Eu participei, né, de uma ação formativa da Escola de Teatro de São Paulo, em parceria com a de Mato Grosso. Cara, eu conheci pessoas do Brasil todo ali, que virou colegas de turma. E aí você, quando vai pensar no trabalho, você até lembra, olha, eu conheci fulano que faz tal coisa, dá para incluir nisso. Ou a pessoa lembra de você e te inclui num projeto dela. Olha que maravilhoso isso. Se já era legal no presencial, né, que não substitui, porque no presencial, toda oficina que a gente faz, a gente sai com novos amigos. E o online, se a gente estiver realmente aberto a isso, a gente também consegue fazer isso. Teve uma aluna, né, na oficina de contação de história para o público surdo que a gente fez, que ela participou em praticamente todas as outras oficinas. E ela conhecia a gente. Aí, por conhecer a gente, ela se inscreveu na nossa, gostou das outras propostas, se inscreveu também e participou em praticamente todas as oficinas do CUI. E é legal, porque cada pessoa que vai realizar a ação formativa, ela traz algumas pessoas que aumenta a rede. Na verdade, é isso, é uma grande rede que vai aumentando. E cabe a nós, assim, estarmos abertos para sermos, né, gentis com todos, porque quando você faz uma ação formativa, seja como aluno, seja como facilitador, a sua personalidade, o seu jeito é que vai fortalecer, né, os laços com as outras pessoas, ou que vai fazer alguém ter ranço de você. Então, sempre é legal você, né, sempre ser gentil, ser você mesmo nesses momentos, porque é a partir daí, e é uma das coisas mais gostosas, é realmente esse link que você faz todo mundo, né? Essa união. A Dani estava falando, e aí eu estava pensando nisso, né? Nessa teia, nessa rede de conexões que a gente tem feito, e como ela se expande, né? Ela se ramifica aí para todos, para vários lugares, né? E o quanto isso é bom, né? Quanto a gente consegue também, de todo esse momento que está caótico, inclusive quando me perguntam se eu estou bem, eu digo, não me faz uma pergunta difícil, gente, se é difícil responder que está tudo bem. Mas a gente olha para essas coisas, né? Consegue enxergar mesmo e perceber que tem se ampliado essa rede, né, essa teia, e a gente tem feito conexões e tem conhecido e encontrado pessoas de vários lugares do mundo, inclusive. Eu participei agora da residência do Festina Sul, e tinha gente de São Paulo, em Minas, aqui em Porto Velho, no Peru, e assim, fica muito rico isso, né? Fica muito rica essa troca, e a gente realmente estabelece algo que não é só, que é um relacionamento, porque a virtualidade, ela é uma presença também, né? Ela também gera afeto, também gera essas ligações, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas realmente desse período que tem me nutrido, né? Me nutrido mesmo, que é essa possibilidade de me conectar com pessoas que que eu possivelmente demoraria muito ou não me conectaria, né? Pela distância, por não conseguir participar de alguma coisa em outro país, né? Mas agora eu estou aqui participando. Eu vejo isso como algo incrível, e
Você falou de uma pessoa que participou, a Dani estava falando de uma pessoa que participou de todas as oficinas, né? Eu não sei se é a mesma que participou da minha, que é uma professora de São Paulo, e foi muito A bacana. Jussara? Ela foi, a Jussara, gente, a Jussara foi Jussara, se incrível. você estiver vendo isso, um beijo. Todo mundo da equipe também adorou a Jussara. Gente, eu amei a Jussara. E o que eu achei incrível, e aí me fez pensar muito, é que em algum momento, quando eu conheci a Jussara, quando a oficina começou, eu subestimei. Ai, Jussara, me desculpa. Eu subestimei porque eu falei assim, não, mas é uma oficina de corpo, ela estava ali no meio de cadeira, sem espaço. E ela foi incrível. Ela foi incrível. Ela me fez pensar em coisas. E ela é professora, ela nem é artista, né? Ela nem é da arte, ela é professora, esqueci de escola pública, acho que de ensino médio, não sei, vou até perguntar, né, para Ela ela. trabalha Mas ela, educação infantil, ela trabalha. educação infantil, ela me fez pensar em coisas que eu não pensaria, que eu não que não tinha me passado pela cabeça possibilidades, porque a gente trabalhou nesse laboratório pelo CUIA, de como é que a gente propõe um olhar para o espectador, né, para quem nos assiste, fora só dessa ideia de bidimensional que nós estamos aqui, e a gente está sempre, né, virou quadradinho, virou telinha. Então, assim, como que a gente explora e propõe para as pessoas que estão assistindo possibilidades de olhar esses percursos de olhar, né, para a cena que a gente está ali trazendo, criar e aí a partir da nossa criação experimentar né, partes do corpo aparecendo, outras perspectivas, né, da câmera. E ela trouxe coisas incríveis que eu não tinha pensado. Então, assim, e ela é uma pessoa, né, ela é professora, assim, ela está nesse universo se jogando, ela está super disponível. Isso é uma coisa bonita, de ver a disponibilidade das pessoas, as pessoas entregues, sabe? Isso mexe muito com a gente, por isso que eu digo que é uma rede de afetos, né? A gente está construindo afetos aqui nesses espaços virtuais, né? A gente, eu sinto muita falta, eu tenho falado muito isso, eu tenho sentido muita falta de sala de dança, de aglomerar, de corpo suado, encostando um no outro, aquele furdunço, que é o povo do corpo, Rafa. Fala, sério, né, Rafael? A gente gosta, né? A gente gosta dessa troca, né? Desse contato, do toque. Eu tenho sentido muita falta, mas eu tenho me alimentado, me nutrido, sabe? Me encantado com isso de estar conectada com outras pessoas, de outros lugares, que possivelmente eu não encontrasse. E tenho aprendido muito, eu tenho aprendido muito, assim, sobre esse fazer artístico, sobre possibilidades de fazer. E também isso me motivou, me mobilizou, me moveu a propor ações formativas que eu nunca tinha pensado, né? Como é que a gente vai usar esse espaço aqui, né? A gente sempre falou de um outro espaço, né? E agora a gente está falando desse espaço. Então, assim, a gente está muito mexido, né? Essas coisas, elas estão aí nos movendo, e acho que a gente ainda tem um monte de descoberta para fazer. Então, assim, eu vejo muito, eu também vejo muito produtivo, apesar da saudade que eu estou. Sair rolando na sala, assim, ó, de uma ponta a outra, de ir para a rua, né, de experimentar, de estar em outro contato com as pessoas. Nossa, alerta gatilhos aqui de várias memórias de aulas de dança, porque acredito muito nisso também, de que é uma ruptura muito grande, né? Esse trânsito do presencial para o virtual.
Eu lembro que no ano passado, quando eu não podia mais dar aula presencial, e aí para mim foi uma coisa tipo assim, mas peraí, como é que eu vou dar aula online? E aí para mim um grande laboratório foi assistir por algum tempo a minha mãe dando aula. A minha mãe ela é educadora também da rede da turma infantil. Então, tinha que ser muito lúdico. A nossa sala de aula a nossa sala de casa virou uma sala de aula. Tinha painel, aí tinha TNT. E aí eu assistia aquilo e ficava, caraca, é meio. E aí ela gravava, e aí, tipo assim, não, não tá bom, vamos gravar tudo de novo. Cachorro latiu, volta tudo do início. E aí, é entender, tipo, quais são também para além disso tudo, as ferramentas que a gente precisa ter para que esses intercâmbios eles sejam fortalecidos, né? E aí, partindo de um outro campo, pensando nessa rede, e aí pensar que rede é essa que a gente está fortalecendo, né? Quais são os diálogos que a gente está trazendo, quais são o público que a gente está atingindo, e aí também partindo do lugar de privilégio, que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem um celular, mas mesmo assim são pessoas que têm uma potência. E aí, como é que a gente está pensando essas pessoas e esse público para depois da pandemia? Porque é um público que também ele vai demandar da gente voltar um pouquinho ainda para tipo, opa, essa pessoa ela não estava tão inteirada do que está acontecendo no virtual para a gente dar um pulo e continuar da onde né, o processo ter o processo continuado. A gente tem que rever e vai precisar rever algumas coisas. Isso também tem me feito questionar essas ações formativas nesse sentido, de como a gente pensa e está pensando as nossas atividades nessa volta. E aí é isso, largar ou não largar o digital, ou voltar inteiramente só para o físico, né, para o corpo a corpo, e como a gente vai voltar para o corpo a corpo, né? Porque e pensar como é que o nosso corpo está desacostumado também com a presença. Porque, querendo ou não, a gente está desacostumado com muitas coisas que a gente estava acostumado há 2 anos atrás. Então, como é que tudo isso reage? Como é que isso tudo, como é que isso tudo resulta, né? Nessa nossa prática enquanto criador, enquanto fazedor, enquanto provocador, enquanto facilitador, enquanto gestor, o produtor de um festival, pensar todas essas esferas, né? E aí também partindo de um outro lugar, eu queria ouvir também vocês no sentido ainda de pensando o público, como foi ter uma oficina que foi totalmente traduzida em Libras e interpretada em Libras. Porque é uma coisa que a gente tem visto e conversado dentro do Cuia, como é que a gente também tem buscado explorar, explorar também na palavra no bom sentido, e se tiver bom sentido a palavra explorar, mas a gente descobrindo esses novos meios de fato, criando essa acessibilidade dentro do virtual, né? Pensando que, tipo assim, a gente... não é só colocar uma rampa no físico, né? Então, dentro do campo virtual, não é só deixar fácil acesso às informações para a pessoa entrar dentro da plataforma. Como é que eu estou comunicando a minha trajetória, a minha linguagem, o que eu estou querendo o que eu estou provocando. Até porque se eu tenho um público surdo ou um público com um corpo deficiente, ou se eu tenho uma pessoa sem visão, uma pessoa cega dentro da minha oficina, então como é que também eu faço uma mediação para que todos esses corpos caminhem junto dentro da minha oficina? Basicamente, um pouco uma provocação nesse lugar, a gente ir questionando também a acessibilidade dentro das ações formativas dentro do campo virtual. Quer falar primeiro, André, dessa vez? Da outra vez eu te interrompi. Pode falar.
Porque se deixar, eu vou falando. Rafa, é assim, nós sempre pensamos em atingir a margem, né? Então, todo projeto que a gente escreveu de teatro até o momento, nenhum foi de as pessoas ir até o teatro. A gente sempre colocou no projeto de irmos até a escola, irmos até a praça, irmos aos lugares, principalmente aos lugares que a gente sabia que tinham pessoas que tinham menos acesso. Aqui de Paraná é uma cidade pequena, mas quando tem uma ação lá na praça, lá no centro, muitas pessoas não vão, porque aqui não tem linha de ônibus que passa toda hora para a pessoa chegar. Então, de bicicleta, uma pessoa que mora, digamos, na linha 94 aqui, não chega até o teatro. Essa pessoa não tem moto, essa pessoa não tem carro, essa pessoa não tem como pagar esses aplicativos de mobilidade também. Ele não vai. Se o adulto, que é o adulto, não vai, quem dirá a criança, o adolescente, que ainda não tem essa conscientização da importância disso, né? Que muitos adultos também não têm ainda. Então, como a gente sempre pensou nisso, de levar, principalmente que o nosso público é criança, né? E pré-adolescente, adolescente, então a gente tinha que chegar até eles, porque eles não iriam até nós. E para ir até nós, talvez seria possível, né? Porque existem muitas possibilidades de se conseguir ônibus, de se conseguir outras formas de se locomover, essas pessoas, que também é interessante, né? Mas a gente optou por sempre ir até eles. E com a internet a gente tem visto isso que você falou. Realmente, por mais comum que seja para a maioria de nós, muitas pessoas ainda não têm Wi-Fi em casa para assistir uma live de 1 hora, para participar de uma ação formativa pelo Zoom. Ela só tem o 3G no celular, muitas vezes nem tem dias da semana que não tem, porque os créditos acabaram, então ela realmente não consegue participar disso. Então, realmente é uma coisa que chateia, né, a gente, porque como que você faz para a pessoa ter acesso? Não tem como, no momento assim. Aí você fica tentando buscar essas soluções. Eu acredito que pós-pandemia, o presencial vai voltar sim. Nós, particularmente, vamos continuar com essa ideia de ir até essas pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso. Só que o virtual, ele evoluiu de uma forma que ele não vai parar mais. Nós não vamos parar e voltar ao que era antes. Vai continuar. As ações formativas online vão continuar, os eventos online vão continuar, os festivais online vão continuar. Acredito que grande parte deles vai ter a versão online, a versão presencial, e não, porque não tem mais como a gente voltar atrás. Mas, como você disse, nós não podemos deixar de pensar que muitas pessoas, mesmo por mais acessível que pareça ser a internet, o virtual, que vai a muitos lugares, muitas pessoas não têm como acessar. E seja através de internet, ou seja, devido à acessibilidade. Nós tentamos colocar, né, intérpretes em Libras em todos os projetos, em todas as transmissões, e durante as transmissões é que nós fomos aprendendo, conversando com os intérpretes, falando, gente, como que a gente comunica essas pessoas? Como que a gente coloca na nossa comunicação que vai ter essa acessibilidade? Como que a gente faz para que essas pessoas realmente participem, assistam? Aí eles foram dando as ideias, olha, sempre tenta agradecer a presença deles, né? Vamos compartilhar aqui na comunidade que a gente tem acesso. Então, a gente fez uma parceria com os intérpretes que trabalharam conosco, né? Porque eles têm acesso a essas pessoas, têm os contatos, têm os grupos, têm os lugares ao qual é possível divulgar essas ações para que eles participem. E aí a gente, estamos começando a atingir o público surdo, mas tem vários outros, né? Tem vários outros. Se você for pensar, cada público com suas particularidades diferentes, você fica tentando, assim, realmente buscar alternativas, né? Por exemplo, se você for fazer uma transmissão que tenha audiodescrição, eu já vi, né, alguns festivais fazendo isso, a gente não teve como fazer dessa vez, mas é uma coisa que a gente já pensou, eles fizeram de uma forma, de um outro link, né, para que fosse mais fácil, tanto para a pessoa que vai assistir em Libras, a pessoa que vai assistir com audiodescrição,
Então, tem essa possibilidade de você dividir, transmitir em locais diferentes para públicos, né, diferentes, para que seja mais fácil para aquela pessoa ter acesso a esse conteúdo. Então, é bem aquilo que a Andrea falou, a gente começa a pensar em coisas que a gente que não havíamos pensado ainda. Mas como que eu comunico com tal pessoa? Como que eu chego até essa pessoa? Porque a live que a gente fez teve bem menos participação do público surdo do que agora no festival. Porque após a live a gente pensou, puxa, a gente colocou intérprete, mas será que as pessoas participaram? Será que teve? E a gente começou a conversar mais com intérpretes. E aí, o que vocês acham que faltou na nossa comunicação? O que dá para fazer durante a transmissão? E como que a gente faz para vocês mandarem para essas pessoas e alcançar melhor elas? Então, é realmente essa questão de parar para pensar. E muitas vezes, tantas coisas que a gente tem que pensar, né? Que a gente não percebe naquilo. A gente, estando atento, a gente vai percebendo aos poucos, porque nós estamos em uma nova experiência. Digamos que nós vivemos um ano da pandemia, que vai durar ainda mais um tempo, infelizmente, né? Pelas previsões, mas que pós-pandemia ainda vai continuar esse virtual. E nós vamos continuar tendo essa experiência para pensar no que podemos fazer para aumentar esses alcances, né? Porque não é só fazer aquilo. Nossa, gente, eu acredito que trazer uma pessoa para ver uma live online é mais difícil do que levá-la para o teatro. Porque numa live online eu posso passar o dedo para frente e mudar de canal, digamos assim. No teatro, não, eu me visto, me arrumo, me programo, vou lá, sento, fico durante aquele tempo, vou embora para casa. Mas, principalmente nas ações voltadas para criança, o que eu sempre costumo dizer? Eu tenho que comunicar para o pai, convencer o pai, para o pai, naquele horário, colocar, organizar a criança para poder assistir, para poder participar. Então, é uma outra coisa que eu tenho que pensar. É diferente de como eu fazia antes, que eu ia lá, onde as crianças já estavam lá. Se eu ia até a escola, as crianças já estavam lá. Eu já, digamos, já tinha o público garantido. E agora eu estou fazendo uma coisa que eu acredito de coração, que vai ajudar as crianças, e eu tenho de encontrar formas de convencer as pessoas de que isso é importante, de que isso vai fazer a diferença na vida dela. Então, é outra coisa para se pensar também, né? E eu até acho que misturei um pouco os assuntos aí, Rafa, mas só para resumir, acredito nessa questão de nós, como facilitadores e produtores de ações formativas, que nós estamos num ponto de aprendizado, porque nós, mesmo quem já trabalhava online antes, agora intensificou, e que isso vai perpetuar ainda por um tempo de novas possibilidades realmente. Por exemplo, eu nunca vi o Rafa pessoalmente. Eu conheço o Rafa há um tempão, considero amiga do Rafa. A Thaís também, que comentou aqui no chat. Um beijo, Thaís, para você. Não conheço ele, sou amiga deles e já trabalhamos, de certa forma, junto, através de um grupo de estudos. E olha a possibilidade, um grupo de estudo online. Fiz amizade com pessoas que eu não conheci pessoalmente ainda. E aí, a partir daí que a gente tem que pensar tanto no lado positivo quanto no negativo, né? E o lado positivo, o lado negativo nos faz trazer essas coisas positivas, que é através dessa busca de soluções é que vem as novas ideias, é que vem as articulações, é que vem as redes. Talvez eu não tenha uma ideia ainda, mas daqui a pouco alguém tem uma ideia e fala, olha, se a gente fizer assim, um financiamento coletivo, sei lá o quê, a gente possa proporcionar internet para as pessoas de um bairro que não tem, que a maioria deles não tem Wi-Fi. Então, as pessoas de uma determinada cidade fazem uma movimentação e articula isso para que essas pessoas possam ter internet. Não sei, as ideias eu acho que vai vir ainda, né, as mais importantes. Acho que é isso. O Rafa, ele é ótimo, né? Que ele taca os negócios na cara da gente, assim, tu fica, pô! E aí já me fez pensar numa coisa, essa questão de acessibilidade já me deu e é sempre muito bom esses tapinhas do tipo, esperta, fica esperta, acorda, porque no começo desses encontros virtuais, né, participei do Sexta Cultural, Sexta Intercambiando, que é um projeto de um grupo de Manaus, da Francis, que acho que o Rafael com certeza conhece, assim, é um pessoal.
E todos os nossos encontros, todas as apresentações, eu apresentei uma performance, eu participei também de uma conversa, a gente começava com uma audiodescrição, uma autodescrição. E eu cheguei aqui, né, e comecei a falar, enfim, e aí de repente o Rafa me vem com isso e já me deu aquela lapada. Pô, cara, você não considerou essas pessoas, né, aqui nesse espaço, né? Então, já me veio aquela primeira sacudida que eu acho que é sempre importante, né? A gente também não ter parado para pensar nisso quando isso já foi algo pensado, né, por nós, né, em algum momento. Então, assim, eu fiquei o tempo todo aqui ainda digerindo esse pequeno... Pensando nisso que você trouxe, Andréia, quando a gente estava pensando no festival, dentro da produção do CUI e também com a curadoria, que foi da Andressa Batista, a gente queria muito nortear todos os corpos, né? Então a gente queria pensar, cara, e se aparecer inscrições de corpos cadeirantes? E se aparecer corpos de pessoas com baixa visão, sabe? Então, corpos de pessoas que não têm um braço. Então, como é A gente que tem que considerar a gente tem que considerar, então, esses corpos também, diferenciados, né? exato. E como é que a gente, ah, como é que eu posso dizer? De fato, começa a criar, de fato, essa rede com que esse público permaneça. Porque tem isso também, eu não vou porque não tenho, não, e aí esse lugar do acesso é muito isso, tipo, a acessibilidade é usada em muitos lugares, por muitos teias, né? Porque é isso, a pessoa também às vezes não tem acesso porque não sabia que tinha acontecendo. A pessoa também, ou ela não, tipo, caraca, será que é pro meu corpo? Né? Meio que aquela coisa que, tipo, que a gente pensa num teatro, assim, não, será que eu tenho roupa para ir nesse ambiente? E aí pode ter essas pessoas que pensam, será que eu sou para esse espaço? Né? E pensar também que esse espaço virtual, mesmo que a gente faça isso da nossa casa, que é um espaço nosso, a gente não está à vontade. Né? Às vezes tem um participante que, tipo assim, eu quero participar da oficina, mas eu não vou abrir minha câmera. Tem participante de algumas oficinas que eu nunca vi o rosto, só ouvi a voz. Então, como é que como é que a gente vai pensando nesse sentido também de agregar todos esses corpos e expandir? A nossa pretensão agora para a quarta edição do CUIA é, de fato, colocar também com que esses corpos sejam os facilitadores, não só participantes, e que a gente, de fato, esteja intercambiando de todas as instâncias, mesmo como provocação e como provocado. Isso, e respondendo aquela sua pergunta, Rafa, eu achei muito importante quando vocês, né, pensaram nisso, Procura, né, inclusive nos fez essa provocação de fazer a oficina com esse tema né, para o público surdo, que daí a gente, quando a gente começou a planejar a oficina, a gente percebeu quantas possibilidades existem, a gente não tinha pensado nelas ainda. Então, assim, o legal dessas provocações é você também gerar novas provocações, né, em você mesmo e para quem você vai, com quem você vai participar. E eu sinto que é muito isso, esse espaço que é de aprendizado, de descoberta, de conhecimento, né, de nos conhecer, de descobrir isso de forma coletiva, trazer essa ideia de corpos diferenciados também dando oficinas, né, e com as possibilidades que esses corpos têm, que o meu corpo não tem, ou que o outro corpo não tem, e isso faz com que a gente realmente cresça, né, fui pensando muito que a gente já vem, a arte, né, as pessoas da arte já vêm pensando em coisas que aí são coisas de acesso também, mas essas coisas que são ligadas à descentralização desses espaços a gente já vinha pensando isso no presencial, né, nesses espaços descentralizados de teatros ou centros culturais, onde, né, as coisas pudessem acontecer
como a Dani falou, a gente vai lá, né, vai em outros locais para oferecer, né, para apresentar, para trocar. E aí agora a gente, né? E aí depois também veio acontecendo muitas coisas que são a arte, né, para os corpos diferenciados, todos nós corpos, né, diferenciados, mas esses corpos, e esses corpos também como atores, como bailarinos, como pessoas do cinema, atriz, né, enfim, essas pessoas que produzem arte, que propõem ações performativas, enfim, né, que propõem aprendizados. Eu estava lembrando, esqueci o nome, mas a Companhia do Rio Grande do Norte, que trabalha com esses corpos diferenciados, vou já lembrar. Hã? Giradança. Giradança! Adoro! Eu já ia mandar mensagem para a Gilca. Gilca, qual é o negócio? No último ano que teve palco giratório aqui em Porto Velho, né, veio uma companhia que eu acho que é de Pernambuco, enfim, eles trouxeram um espetáculo de dança para pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Aquilo foi uma loucura para mim, assim. Foi incrível, foi uma experiência incrível para mim, imagino para as outras pessoas também que nunca pararam para pensar, nossa, né, algo que é produzido para mim, né, porque que não tinha acesso, que não tinha... Essas são provocações assim que, como a gente não... Foi muito doido, porque me dá uma sensação, tudo isso que está acontecendo, a gente tem que vir para essa virtualidade, a gente pensar em como usar esses espaços da virtualidade, espaço online, a gente pensar que a gente vai ter mais pessoas conectadas, e são várias pessoas de vários lugares, com várias realidades, mesmo aí com todas as dificuldades, porque nós somos sim privilegiados, porque nós temos acesso, mas isso está fazendo a gente assim se mobilizar de repente loucamente para incluir, né, para incluir mais gente, para possibilitar mais coisa, para aprender. Tem sido um intensivão para todos nós, né? Pelo menos para mim, assim, tem sido. Assim, fico imaginando que para outras pessoas também tem sido intensivão de me fazer refletir. Eu também acho que a gente não volta mais apenas para o presencial, né? Que as coisas elas vão tomar outro formato, linhas de casa, pensando essas coisas mesmo que a gente já deveria estar pensando, né, em como utilizar esses espaços virtuais, como usar esse espaço digital, online, como incluir pessoas de corpos diferenciados, pessoas com deficiências. A gente já devia estar fazendo isso, me faz pensar o quanto a gente está também atrasadinho nessas tarefinhas, né, que a gente já devia estar pensando, a gente precisa, né? O Rafa fez uma pergunta que eu não sei responder isso agora, né? Mas é uma pergunta que tem, né? São questionamentos que tem me povoado, que tem, né? Tem sido presentes nas conversas com as outras pessoas, né? Com as pessoas que estão produzindo em arte. Então, assim, a gente acho que a gente ainda não sabe responder, né? Mas é importante que se pergunte, que se fale sobre isso, né? Que nos provoque, que nos incomode, porque isso nos movimenta, né? Esse incômodo é o que faz a gente se mover, né? A gente estava assim numa zona de conforto. Eu sinto que agora a gente está sendo assim, não, cara, agora tu vai ter que pensar, vocês vão ter que pensar, e vocês vão ter que pensar juntos mesmo, né? Construir isso juntos. Não sei responder, próxima pergunta. Passo, né? Perguntas que assim, a gente só vai, tipo, passo a repasso. Passo a repasso, tipo, eita, vou passar para o colega.
Mas eu acho que são perguntas que a gente vai, que eu vou me fazendo também, eu vou jogando para os outros artistas e assim, gente, vamos buscar refletir sobre esses caminhos, porque eu acho que é isso, são perguntas que a gente não vai se responder agora, nem como indivíduo, nem como coletivo, mas é buscar como é que a gente está trabalhando essa questão no agora, né? Para além de se responder, como é que a gente está tratando a questão agora. E aí eu acho que para direcionar a gente agora para esses últimos momentos do nosso papo, que eu acho que, meu Deus, está ficando cada vez mais acalorado. Pensando em tudo isso que a gente conversou, tudo isso que vocês vivenciaram antes, durante a transição e agora na pandemia, o que vocês planejam a partir daqui no campo das ações formativas? Que aí também é uma pergunta que fica assim, cara, nem sei se eu estou planejando, sabe? As coisas estão chegando e a gente está resolvendo aqui, matando no peito, mas vem muito naquilo que eu falei antes, da gente também ir refletindo sobre como é que a gente vai pensar o trabalho continuado voltando para o presencial daqui a um tempo, sabe? Não sei se daqui a um ano a gente já vai estar podendo fazer isso tranquilamente, mas e aí também, pensando em transitar nos dois, como transitar nos dois, questões. Cara, né? Eu tô assim, eu acho que eu fico sempre admirada com quem se onde vai, já sabe o que vai resolver, o que vai fazer, né? Eu estou meio que ainda, eu tô descobrindo no caminho, eu estou caminhando e descobrindo. Eu acho que uma das grandes, agora, para as minhas ações formativas, uma das coisas que tem realmente me instigado a procurar mais, a gente, né, investigar mais, descobrir mais, essa proposta, né, de como fazer o percurso, né, do espectador, né, como a gente construir outros olhares, né, propor outros olhares para o que a gente está fazendo como ação cênica, né, como ação performativa. Eu pretendo continuar esses laboratórios, né, continuar nessa linha, e eu trabalho muito com essas eu já tento, sempre que eu penso em ações formativas, eu nunca penso especificamente para um público que só da dança, né? Eu quero muito que outras pessoas façam isso, né? As pessoas como a Jussara, incrível, né? Que não é da dança, mas que estava ali. Eu já penso muito em coisas, em a gente partir muito do cotidiano, muito do que são, né, movimentos e como a gente explora eles, movimentos cotidianos, como é que a gente explora, como é que a gente investiga, como é que a gente descobre novas possibilidades desses movimentos. Isso eu acho que já é uma coisa que inclui muita gente. A ideia é de inclusão mesmo, nesse sentido de ter muita gente de outras áreas, né, que a gente perca o medo de fazer as coisas. Então, eu pretendo não parar de propor ações formativas virtuais e continuar aí nesse caminho de investigação, de como é que nossos corpos eles estão nesse momento que é de isolamento. Eu percebo o meu corpo sou eu, né? A gente não é um corpo, não. A gente não tem um corpo, a gente é esse corpo, né? A Márcia Stradizacapa sempre fala isso, eu acho maravilhoso essa frase, nós somos esse corpo, que nesse período de isolamento, de pandemia, de luto, de caos, está super afetado. Meu corpo está atravessado por tudo isso, eu estou atravessada por tudo isso. Então, acho que
eu tenho muita vontade ainda, né, esse ano, de propor mais ações formativas nesse sentido dessa investigação aí, de como é que a gente utiliza esse virtual, continua explorando, porque a gente mal começou, né? E como é que nós estamos afetados, né? Nós que somos esse corpo, estamos afetados por isso, né? Essas foram eu acho que tem sido o que mais tenho pensado, porque eu não pretendo, por enquanto, voltar, e tive que recusar alguns trabalhos que eram presenciais, mesmo com poucas pessoas, eu decidi não voltar ainda, né, para isso que é presencial, enquanto as pessoas não estiverem vacinadas, e a gente não sabe quando é isso, né? A gente ainda está patinando aí no meio de um caos. Porque em outubro do ano passado eu fui dar um curso presencial, e aí em 15 dias eu peguei Covid, e eu andava assim, com muito cuidado e tudo, né? Então, assim, ultimamente eu tenho sentido muita saudade do espaço presencial, da presença física dos corpos ali. Mas eu não tenho pensado nisso. De repente, eu passei o ano passado inteiro pensando nisso. Ai, que saudade de voltar, que saudade. E aí, esse ano, eu percebi que eu de fato entendi que esse espaço ainda tem muita coisa para eu descobrir, para nós descobrirmos, né? Então, assim, por enquanto, as ações formativas, o que eu tenho pensado é esse espaço aqui, né? Esse espaço, como a gente está afetado por tudo isso, e como que a gente constrói coisas coletivamente. Aí eu lembrei agora, a gente está num processo do Gaia, que é de videodança, e que são duas bailarinas, né? Que sou eu, uma aqui, né, em Porto Velho, e a outra está lá em Porto Alegre. E a gente está criando juntas, né, assim, com as propostas também, com a direção maravilhosa da Kelly e do Luiz Lerro. Então, assim, com uma pessoa filmando lá, né, cinegrafista lá, outra pessoa aqui, que é o Éder, uma outra pessoa que compõe a trilha, a gente nem se encontrou ainda presencialmente, a gente está criando tudo à distância, né, e nessas extremidades, né, a gente está aqui no norte, e a Gabriela, enfim, o pessoal está lá em Porto Alegre. Então, assim, a gente ainda tem muito, eu sinto que eu ainda tenho muito aqui para explorar, então eu tenho pensado muito aqui agora. Ano passado era, eu quero voltar, mas eu quero descobrir muito mais coisas por aqui ainda. Tenho pensado muito nisso, e é o que eu tenho de propostas para ações formativas. Beleza! Bom, a gente encontrou, né, no online, né, no ano passado, porque nós trabalhávamos muito com eventos presenciais, principalmente eventos infantis, e quando chegou a pandemia, a gente, por exemplo, tinha uns 30 eventos marcados no mês e foi tudo desmarcado. Eu e Ivan olhamos um para o outro e falou, e agora? Né? O que nós vamos fazer? Como que a gente vai manter o sustento da nossa família? Estamos lascados. E a gente encontrou no online, tipo, uma luz no fim do túnel. Demorou a gente conseguir engrenar alguns projetos, né, de cursos, de oficinas, mas a gente, pelo menos, não ficamos estagnados, não ficamos desesperançosos, não nos desesperamos, graças às ideias que a gente teve, que nós tivemos voltado ao online. Então, a gente estamos com novos projetos, né, de ações formativas para o mundo virtual, também de outras ações artísticas, né, de espetáculos, de outras coisas que nós queremos disponibilizar através da internet. E quando o normal voltar, quando a gente puder voltar ao presencial, a gente acredita que vai continuar fazendo as ações presenciais, mas que não vamos parar com o virtual, devido a essas possibilidades, né, que nos foi aberta. A gente
por exemplo, a Jussara, que é uma aluna nossa, de cursos que a gente já fez anteriormente, e toda nova oficina, digamos assim, tem novas pessoas que a gente conhece de lugares de todo o Brasil, né? Então, essa foi, foi uma coisa que, digamos que salvou a gente, assim, até de, digamos assim, de entrar no desespero, sabe? Porque... E aí, a partir daí, a gente começou a estudar muito, né? Porque, como o Rafa falou, é um outro universo. Você tem que entender de vídeo, você tem que entender de áudio. Aqui, a parte técnica que faz grande parte é o Ivan, então ele que tem grande parte desse conhecimento. Eu vejo ele estudando sobre tráfego, da internet, tá, gente? Ele estuda questões de como entregar o conteúdo ao público de forma eficiente, porque a gente sente, uma das maiores dificuldades é isso. É igual o Oscar comentou aqui no chat. A gente está com tanta coisa online, daqui a pouco as pessoas vão começar a ficar cansadas. Então, nós, como fazedores de arte e cultura e promotores de ações formativas, vamos ter que já ter outras ideias. Do jeito que a gente fez até agora, daqui a pouco não vai funcionar mais. Porque no mundo virtual as coisas são ainda mais rápidas. Você assiste as coisas rápido, todo mundo acelera os vídeos para assistir, a gente passa de uma coisa para outra mais rápido. Então, tudo é mais rápido e a nossa evolução dentro do virtual é mais rápida ainda. Quando você tiver uma ideia aqui, se alguns 10 já tiver feito, as pessoas já não aderem mais. Então, a gente tem que sempre estar pensando no presente e no futuro, tipo assim, porque está evoluindo muito rápido, a tecnologia, a internet, essas coisas são muito rápidas. E a gente que não estava acostumado com isso está se bananando um pouquinho, mas a gente vai conseguir. A gente não pode deixar de fazer arte, não pode deixar de fazer cultura, nem de levar conhecimento até as pessoas. É isso aí. E aí também complementando outro comentário do Oscar, vacina já. Pensando nessa coisa de formar, a gente sempre trabalhou aí na arte essa questão de formação de plateia, né? A gente continua, só que agora é uma formação de plateia nesse espaço, que é esse espaço virtual aí. A gente está aprendendo a assistir, né, a participar e a propor também aí, né? Essa é uma formação. Acredito muito nisso também, que no final das contas, tudo a gente está fazendo formação e aprendendo ao mesmo tempo e querendo ensinar os outros. E é isso, educação sempre em primeiro lugar, para a gente se formar, se fortalecer, porque, como vocês comentaram em alguns momentos, do trabalho coletivo, né? Não existe coletivo forte se tem um indivíduo fraco, e não existe um indivíduo forte se existe um coletivo fraco. Então, é isso, a gente compartilhando esses nossos saberes para a gente também ter essas pessoas junto conosco, fazendo com a gente, fazendo com outras pessoas, fazendo as ideias delas acontecerem. E isso tem sido, de fato, também um grande norteador dentro dos trabalhos da Cuia Produções. Mas, bom, indo para os nossos momentos finais, a gente passou aqui em muitas questões, que de fato o aprendizado ele é coletivo, ele é formando rede, a gente de fato tecendo todas essas redes para a gente intercambiar isso e potencializar ainda mais tudo que a gente está construindo, né? Eu seguro minha mão na tua para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Para as considerações finais, convido Dani para o que você quiser falar agora, fechar algum raciocínio. Esse é o momento. Primeiramente, agradeço novamente, Rafa, Andréia, Lara, né, por estar compartilhando esse momento com vocês, de estar aqui junto com vocês, né? Também compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, que é uma outra coisa legal da internet, né? Tem gente que está com a gente agora e tem gente que vai estar conosco depois, a gente nem vai saber, mas que, de alguma forma, vamos tocar essas pessoas, levar alguma reflexão, né? Então, é muito legal isso. Acredito que o momento que estamos vivendo não está sendo fácil para ninguém, mas, como a André disse, está nos tirando da zona do conforto, né? De conforto. Então, cabe a nós, né?
sentir as dores que nós teremos que sentir, né, durante esse processo, mas que também continuar, aprender, evoluir no meio de tudo isso, buscar outras formas de correr atrás do que a gente acredita, né? Eu acredito, por exemplo, muito na contação de história, no poder que ela tem. Estou citando o exemplo da contação de história porque é uma das coisas que nós temos investido bastante em ações formativas, porque a gente sabe de todos os benefícios e nós queremos compartilhar para que outras pessoas também conheçam esses benefícios, que também disseminem essa arte, né? Então, cada um de nós, a Andréia acredita na dança, então ela está correndo atrás para que as pessoas tenham acesso a isso, para que isso evolua, para que isso cresça. Então, para finalizar, eu agradeço e sei da importância de cada pessoa que está que está participando das ações formativas, que está promovendo, e que nós sejamos iluminados de alguma forma para ter boas ideias e continuar levando, né, isso até as pessoas, porque como evolui muito rápido, a gente vai ter um crescimento imenso. É igual aquela música, né, do Engenheiros do Havaí, envelheci 10 anos ou mais nesse último mês, porque de estar tendo que aprender tanto, tendo que evoluir tanto, que a gente está realmente tendo um crescimento muito bom, muito grande. Então é isso, agradeço de coração participar aqui com vocês. Obrigado, Dani. Andréa. Bom, eu vou aqui me despedir agradecendo pelo convite, agradecendo por essa conversa que eu sempre, e eu gosto muito disso, eu nunca saio igual, a gente nunca sai igual, né? Então a gente sempre sai com tantas outras coisas, de conversas assim, eu estou saindo aqui cheia de anotações, porque eu sou a louca da lista, então eu vou anotando coisas que me fizeram, que me provocaram. Eu sou a louca da lista, gente, vocês não tem milhões de cadernos aqui em cima, assim. E eu gosto muito de anotar as coisas, eu sou muito ainda, eu preciso que as coisas passem pelo meu corpo ainda, nessa coisa de escrever, de letra no papel. Então, assim, eu saio muito agradecida por essa conversa que me tocou em muitas coisas, que já me faz sair daqui diferente, e eu gosto disso, que a gente continue aí potencializando as nossas ideias, que essas ideias continuem florescendo e crescendo. Eu sempre brinco que ideia parece uma coisa, uma energia, alguma coisa que ela fica pairando no ar, e ela assim baixa numa cabeça, assim, aí de repente, se você não faz, você vê um cara lá do outro lado do mundo, uma pessoa lá do outro lado do mundo que fez aquilo que você pensou, e você fala, bicho, eu não fiz. Então, a ideia é essa coisa que está aí flutuando, né? E ela para nas cabeças das pessoas que podem, né, materializá-la, né, enfim. Então, que a gente continue aí sendo instigado a criar, a propor, a pensar, a aprender, a repensar, a desconstruir e aí construir outras coisas que também são instáveis, porque eu não acredito em nada pronto e cristalizado e uma verdade absoluta, né? Eu gosto dessas incertezas, dessas coisas que aí estão ainda acontecendo, isso é o contemporâneo, né? Aquilo que está acontecendo ainda. Então, assim, agradecer muito e dizer que eu espero que a gente se encontre aí em outras ações, em outras conversas, né? E, enfim, agradecer as pessoas que assistiram e as que vão assistir também. É isso. Muito obrigado, gente. Gratidão pelo papo de vocês. Também vou sair daqui muito, muito transformado em muitas questões. Nem sabia que o papo ia ter esse rumo e assim foi incrível, incrível. Vou sair daqui também escrevendo várias coisas para isso mesmo, a gente se germinar para o futuro. E agradecer o público que está aqui.
Agradecer ao público também que vai assistir isso daqui 2 meses, daqui 5 anos. E aí, comenta aqui como é que estão as questões no futuro agora. Porque é isso, a gente está compartilhando também o que a gente aprendeu no passado e vai ressignificando essas coisas. Gratidão também pela sua participação, Lara. Muito obrigado de coração. Bom, esse foi o Cuio Contemporânea, o segundo Fórum de Contemporaneidades. Foi contemplado pelo edital de número 80 da CGCEL CODEC, o edital para casos novos, por meio da Lei Aldir Blanc. Com certeza, na sociedade, nesse momento, está acontecendo muitas ações culturais. Então, por favor, fique de olho, fortaleça os artistas, dá aquele like, compartilha a publicação e vamos fortalecendo essa rede. Porque é isso, eu sou porque nós somos. Vamos crescendo juntos. Gente, muito obrigado e até mais. Boa noite.